E o nosso personagem, que vamos discorrer e vamos refletir a respeito dele, é o dragão de Apocalipse capítulo 12. É muito interessante porque neste capítulo, João apresenta aqui alguns superlativos. Superlativo é algo que você eleva à potência da grandeza. E ele diz assim: um grande sinal, um grande dragão vermelho, uma grande ira e duas asas de uma grande águia. De fato, dentro da grande tribulação, este é um momento de muita importância. O que nós vamos aprender aqui é algo extraordinário, irmãos, porque eu não sei se você sabe, o dragão é Satanás. Isso não quer dizer absolutamente que ele seja feio, muito pelo contrário. A Bíblia diz que ele se transforma em espírito de luz. O seu nome era Lúcifer, que significa estrela da manhã. Agora, este momento em que nós vamos estudar aqui é um momento muito importante, porque durante toda a história, desde a rebelião de Lúcifer, vocês já observaram como ele sempre teve acesso aos lugares? Ele entrou no Éden para tentar o homem. Sim ou não? No livro de Jó tem uma revelação do trono de Deus, e de repente quem aparece diante dos anjos de Deus, no trono de Deus? Satanás. Então, na verdade, este ser, ainda que ele seja o nêmesis, o antagonista, o inimigo maior do nosso Deus, ele sempre teve acesso. Mas aqui neste capítulo, algo acontece e ele perde definitivamente o acesso que ele tem ao céu. Então, esse capítulo é um capítulo crucial do livro de Apocalipse, e a gente vai começar a abordar e a ensiná-lo para vocês. Em primeiro lugar, vamos ler Apocalipse 12, 1 e 2. E a Bíblia diz assim: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Essa mulher aqui, ela é muito mal compreendida, viu, gente? Algumas das teorias que são apresentadas não fazem nenhum sentido. Alguns acreditam que a mulher é Maria, porque foi Maria quem deu a luz a Jesus. Não faz sentido. Maria não vai estar de maneira alguma dentro da esfera de guerra do Apocalipse. Ela não está ali como protagonista. Outros dizem que é a igreja, que a mulher é a igreja, e que Satanás vai se levantar contra a igreja, porque o dragão, ninguém tem dúvida de quem ele é. Mas, querido, não faz sentido. A Bíblia diz que a mulher dá à luz a um varão que há de governar o mundo com vara de ferro. Que varão é esse? Que varão é que vai governar o mundo com vara de ferro, gente? Jesus. Agora eu pergunto para vocês, a igreja gerou Jesus? Não. A igreja nasceu depois que Cristo ressuscitou e enviou o Espírito Santo. Então quem é a mulher aqui? A mulher é Israel. Porque Israel foi quem, de fato, gerou o Messias. E quando você olha para as Escrituras, queridos, você percebe que há muitos textos em que Deus fala com Israel, dizendo que Israel é uma mulher grávida, que está para gerar o Messias. Vamos ler lá Isaías 26,
versos 17 e 18. E para que vocês entendam bem, Isaías é o profeta que mais predisse a vinda do Messias. E a Bíblia diz assim: como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento, não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Aqui Isaías está dizendo o sentimento que havia no povo judeu, que era como se eles tivessem com a mulher que está em dores de parto, né? Quando rompe a bolsa, começa a vir as contrações, aquela dor horrorosa. E eles passavam por isso tudo, mas na hora de gerar o Messias ele não vinha. Ele demorava para vir. E o que eles geravam era vento. Então aqui é uma profecia em que o povo de Israel se sentiria assim. Eles esperaram tanto tempo do Messias, mas ele não vinha. Ele não vinha. E até hoje o povo de Israel acha que ele não veio, mas ele já veio. Mas você vê claramente que a figura aqui da mulher que está para dar à luz é Israel. O próprio Isaías, no capítulo 66, versos 7 e 8, diz assim: antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. E aqui, mais uma vez, Israel é vista como uma mulher que está com dores de parto para dar à luz. Só que agora, a figura do filho que vai nascer é a nação de Israel. E Isaías está dizendo uma profecia que já se cumpriu. Ele diz assim: pode num só dia nascer uma nação? Eu pergunto para vocês, pode num só dia nascer uma nação? Pode ou não pode? Queridos, Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo. E em 1948, Davi Ben-Gurion se reuniu em Tel Aviv com alguns outros judeus e declarou o nascimento do Estado de Israel num só dia, como disse a palavra de Deus, irmãos. Amém, glória a Deus. O próprio Isaías está pasmo, ele fala: como é que pode nascer? E, queridos, depois de quase 2000 anos de diáspora, o que Deus fez com Israel é uma coisa extraordinária. Eu pergunto para você, é possível uma nação que está quase 2000 anos fora da sua terra voltar a falar a mesma língua que falava 2000 anos atrás? Isso não existe na história, a não ser com Israel. Contra tudo e contra todas. A ONU deu a deliberação, mas ninguém tinha coragem de bancar. E Davi Ben-Gurion falou: é hoje que nós estamos estabelecendo. No dia seguinte, começou a guerra da independência. Os judeus que estavam lá não tinham armas, não tinham expertise de guerra. Os inimigos eram muito mais numerosos. Todos os árabes vizinhos queriam acabar com Israel. Em menos de 2 anos, Israel tinha vencido todos os seus inimigos. Por quê? Olha para a pessoa do teu lado e diga: porque Deus disse que aconteceria. Então, queridos, a verdade é que essa mulher aqui não é outra senão a nação de Israel. E esta mulher que gera o filho varão que há de governar o mundo, que foi retirado para Deus, é de fato Israel. Apocalipse 12:5 diz assim:
Nasceu depois um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aqui nós vemos a encarnação de Jesus, conceberá um filho, ele já nasceu. Fala da sua ascensão, ele foi levado para Deus no seu trono. E fala da segunda vinda, lá em Apocalipse 19, versículo 15. Aqui diz assim: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerás com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Por isso, queridos, o primeiro grande sinal nos céus é de Israel, que agora vai enfrentar uma guerra e uma batalha diretamente contra o diabo. Neste capítulo 12, Satanás trava uma batalha contra Miguel, o arcanjo, e ele é expulso dos céus. E quando ele cai na terra, ele se volta com toda a sua fúria contra a nação de Israel. Em segundo lugar, eu quero falar um pouco mais agora deste dragão. Os versículos 3 e 4 de Apocalipse 12 e o versículo 9 dizem o seguinte: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho com 7 cabeças, com 10 chifres e nas cabeças 7 coroas ou diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Aqui, João está tendo uma visão, em primeiro lugar, de toda a estratégia de Satanás, de matar o Messias. E a gente vai ver que isso aconteceu desde o Gênesis até o nascimento de Cristo. Ele sempre tentou matar o Messias. Tá? E o versículo 9 diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Quem é o dragão? Satanás, o diabo. A natureza de dragão fala da sua ferocidade, da sua maldade, não da sua aparência. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, nos fala que ele se transforma em espírito de luz. Saiba de uma coisa: nada que Satanás te propuser será feio. Ao contrário, será grandemente sedutor. Amém? Por que ele é retratado como vermelho? Porque vermelho na Bíblia tem a ver com sangue. Ele é sanguinário, ele é matador. Ele é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Seu nome, Satanás, significa adversário. Seu objetivo é destruir tudo que Deus ama, desde o jardim do Éden. João 8,44 diz que ele é assassino desde o início. 1 Pedro 5,8 o apresenta como um leão que anda ao derredor procurando a quem possa tragar. O nome grego diabolos significa o difamador. Fofoca, mentira é a gasolina do diabo. Você não foi chamado para ser fofoqueiro. Fofoca é instrumento do diabo. Querido, quando você começa a falar do seu irmão para difamá-lo ou de quem quer que seja, você não está sendo instrumento de Deus. Você está sendo instrumento de Satanás. Olha para a pessoa do teu lado e diga: Deus que me livre. E mesmo nos céus, a Bíblia diz que ele, o acusador dos nossos irmãos, acusa
de dia e de noite. Nesse momento ele está na presença de Deus, acusando você. E os irmãos de fé. Mas o dia dele está contado. Está chegando a hora que ele vai ser expulso do céu e vai tomar um pé no traseiro e vai arrastar com ele 1/3 dos anjos, dos demônios que com ele se rebelaram contra Deus. Amém ou não? E esse vai ser um dia de grande alegria, de grande júbilo nos céus. Por quê? Porque o acusador dos irmãos foi lançado na terra. Outra coisa que eu quero te dizer: Deus não chamou nenhum crente para ser o acusador. Acusação é o trabalho do diabo. Não é o teu trabalho. Só Deus conhece o coração das pessoas. Então, por mais que pareça ser, nunca julgue as intenções de ninguém. Deus te chamou não para acusar, mas para interceder. Amém? Em terceiro lugar, eu quero falar do poder desse Satanás, desse dragão. O texto apresenta ele com 7 cabeças e 10 chifres. É muito importante você entender os símbolos da Bíblia. Na antiguidade, chifre era símbolo de poder. Então, sempre que alguém tem uma coroa com diademas, com chifres, está falando do seu poder. E as 7 cabeças do dragão, número 7 na Bíblia é o número da totalidade. Significa que ao longo da história, ele teve 7 reinos que se levantaram para destruir o povo de Deus. Uma coisa que só você entendendo espiritualmente que você compreende. Vocês já repararam? Faz sentido a história dos homens inteira ter ódio de uma nação pequenininha como Israel? Faz sentido? Eles são os mais ricos do mundo. Eles têm a maior terra do mundo. Por que tem tanto ódio contra Israel? E não é que é um ódio numa geração. Não. O ódio vai se renovando. E quando a Bíblia fala dessas 7 cabeças do dragão, eu vou falar de 7 reinos que se levantaram especificamente com uma finalidade: para obliterar, para destruir, para varrer Israel do mapa. Primeiro os egípcios, depois os assírios, depois os babilônios, depois os persas, depois os gregos, depois os romanos. E por último, neste tempo da grande tribulação, um reino que reunirá as 7 cabeças ao mesmo tempo. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas numa outra oportunidade, quando eu falar para vocês sobre o império do anticristo, eu vou deflagrar essa verdade e essa convicção que eu tenho hoje. Se você pegar todas essas 7 nações, ou esses 7 impérios, eu vou perguntar para vocês qual é a religião deles hoje. Egito, muçulmanos. Assírios, a Síria fica na região da Turquia, Iraque. O que é? Muçulmano. Babilônia, Iraque. O que é? Muçulmano. Pérsia, Irã. O que é? Muçulmano. Depois dos persas vieram os gregos. Mas vale aqui dizer que a palavra no hebraico para Grécia é Yavan. Yavan é o nome para a Turquia hoje. Quem é? Muçulmano. Romanos. Aí você vai dizer, não, romanos são cristãos. Entre aspas. Porque quando o Império Romano se dividiu em 2,
ele se dividiu em duas capitais: Roma, o Império Romano do Ocidente, e Constantinopla, o Império Romano do Oriente. Constantinopla é hoje Istambul. Qual é a religião desse povo? Muçulmano. Eu não tenho nenhuma dúvida que o império que vai reunir todas estas nações contra Israel, o império do anticristo, vem do Islã. Eu não tenho dúvida disso. Agora, sabemos também que parte dele está na Europa. Porque quando você lê o livro de Daniel, você percebe que ele é a reconstrução desse Império Romano, que parte dele hoje tem a ver com a Europa. Mas não se iludam, a Europa está se tornando muçulmana, meus amados. A Europa, enquanto um francês tem um filho de média, os muçulmanos que lá habitam têm 8 filhos de média. Em 20 anos, França, Bélgica, Alemanha serão nações muçulmanas. Então, o que nós estamos percebendo é a preparação do mundo para esta guerra de um povo cujo número é mais de 1 bilhão de pessoas, contra um povo que no mundo inteiro não passa de 30 milhões. Que guerra desigual. Quem será que vai vencer? Olha para a pessoa do teu lado e diga: quem vai vencer? Pode responder sem medo de pestanejar: Israel. Porque quem contende a favor de Israel é o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Aplauda ao Senhor, diga: eu creio. Satanás, portanto, odeia tudo aquilo que Deus ama. A sua estratégia, meu querido, é sempre do engano. É muito importante que vocês saibam disso. Ele virá com uma mensagem de paz, quando na verdade o seu objetivo é destruir. Então hoje vocês estão vendo as movimentações de paz, pessoas falando de paz, paz, paz. Mas o final disso a gente sabe que não é paz, não. Jesus Cristo, a Bíblia diz que é a luz do mundo. Mas João 9,5 diz que Satanás se transforma, 2 Coríntios 11,14, em espírito de luz. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, 1 Timóteo 6,15 diz. Mas Satanás é o rei sobre os filhos da soberba. Jó 41:34. Jó 41:34 diz assim: ele olha com desprezo tudo que é alto. É rei sobre todos. E não é animais como está aí, não. Porque no original a palavra é Ben. Ben é filhos. Todos os filhos do orgulho ou da soberba. Isaías 9,6 diz que Jesus Cristo é o príncipe da paz. Efésios 2,2 diz que Satanás é o príncipe do ar. Zacarias 14,5 diz que ele é o Senhor, meu Deus, Yahweh, Adonai Yahweh, Senhor meu Deus. Satanás é o Deus deste século. 2 Coríntios 4:4. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5:5. Satanás é o leão que está ao redor procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Em Mateus capítulo 12, versos 25 e 26, Jesus se refere a ele como o príncipe, o rei deste mundo. E lá em 1 João capítulo 5:19, nós lemos: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Por que eu estou dizendo isso? Porque
Satanás ainda opera com grande poder. Deus permite que ele opere, mas os seus dias estão contados e o seu poder é limitado, porque a Bíblia diz que os que são de Deus ele não toca. Mas é muito importante você entender isso, porque aí você começa a entender por que as pessoas têm uma aversão natural contra crentes e contra judeus. Esse movimento antissemita vai e volta, vai e volta. Em 1492, o rei Ferdinando e a rainha Isabela simplesmente expulsaram todos os judeus da Espanha. E Deus vai e abre uma nação. Cristóvão Colombo, no mesmo ano, descobriu os Estados Unidos da América. Vocês acham que os americanos são um povo, uma nação abençoada, a troco de nada? Não, é porque eles nasceram para que Deus abrisse a porta de uma nação onde o seu povo estaria. Mas a gente vê as nações. Nós vemos o ex-presidente Lula levantando a mão do Ahmadinejad, um homem que dizia que ia obliterar, varrer Israel do mapa. E queridos, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, porque a mentalidade do diabo é tão sagaz. Se você tem aquele, no fundinho, aquele tipo de questionamento, mas Israel isso, Israel sempre foi capitalista, é por isso que eu sou mais dos árabes. A Bíblia diz claramente que quando o Senhor for julgar as nações, Ele vai julgar as nações por terem dividido a terra de Israel. Porque o que Deus dá para o seu povo, ninguém tem o direito de tomar. Então nós como crentes, temos que ter um lado, e o nosso lado é o lado de Deus, e o lado da palavra. Essa guerra, meus irmãos, a guerra final, a terceira guerra mundial, vai se dar, vai começar entre as nações, as questões serão sociopolíticas, será energia, será bomba atômica, será fome no mundo, mas o fim da história é o seguinte: eles querem Israel e Jerusalém e querem tirá-la do povo de Deus. O final desta guerra de milênios acontecerá na cidade de Jerusalém. E quando o povo de Israel não tiver mais a quem recorrer, eles vão olhar para o céu e vão ver o Senhor com as mãos traspassadas, vindo como Rei dos Reis para salvar Israel. Sobrenaturalmente, sobrenaturalmente. Satanás tem comparsas. Apocalipse 12:4 diz assim: que ele arrastou com a sua cauda 1/3 das estrelas dos céus. Esta é uma referência clara aos demônios que se rebelaram juntamente com ele contra Deus. Lá em Jó capítulo 38, o Senhor começa a falar que quando ele estava criando o universo, as estrelas cantavam. Literalmente os anjos estavam presentes quando Deus estava criando o universo, e eles cantavam. Então as estrelas é uma referência aos anjos. E 1/3 das estrelas que são arrastadas para a terra são os demônios, que tiveram o livre-arbítrio quando ele se ensoberbeceu e se levantou contra Deus. Eu fico imaginando a capacidade desse camarada de seduzir. Ele foi capaz de seduzir seres que estavam na presença de Deus, que viam a Deus, que tinham comunhão com Deus, que tinham sabedoria e entendiam o poder de Deus. E ele foi capaz de dizer: eu não vou adorar mais a Deus não, eu vou ser adorado. Quem quiser venha comigo. 1/3 dos anjos foram. Se ele foi capaz de fazer isso, você acha que ele não é capaz de muitas vezes te enganar? Te seduzir as nações? Como é que você vence o diabo, hein?
Ele é um ser muito mais poderoso, muito mais antigo, muito mais sagaz, muito mais... Como é que você vence o diabo? Só tem um jeito. Pela palavra de Deus. Porque quando você lê a palavra para ele, ele apavora. Porque a palavra de Deus é aquela que o condenará. Amém? Então não haja pelos sentimentos, não haja pelo impulso, não haja pelas suas próprias análises e reflexões. Haja pela palavra. Nem sempre você vai entender a palavra. Mas se está lá, é verdade. Amém? Jesus falou claramente sobre os demônios como anjos caídos, lá em Mateus 25, 41. Diz assim: então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Estes anjos ainda têm poder e têm ranking. Quando a Bíblia fala de principados, potestades, poderes, domínios, está falando de níveis diferentes. Principados, príncipes, no grego arquês, são os maiorais. São aqueles que dominam sobre nações. Quando Daniel, no capítulo 9, ele está orando a Deus, ele começa a jejuar 21 dias. Quando o anjo Gabriel chega para ele e diz assim: Daniel, no primeiro dia que você começar a orar, eu saí. Só que quando eu estava vindo, o príncipe da Pérsia me deteve. Que príncipe da Pérsia é esse? Um ser humano? Claro que não. Ele está falando do principado, do demônio, do espírito poderoso que tinha autoridade sobre a nação inteira da Pérsia. Foi e confrontou Gabriel. E Gabriel não tinha ranking de arcanjo. O que ele fez? Ele chamou Miguel. Miguel é o arcanjo que luta por Israel. Ele é o príncipe de Israel até hoje. O que é isso? O mais poderoso de todos. Está lá, por isso que esse povo não perde guerra. Amém? Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor e dizer: eu creio. E quando Miguel chegou, a luta igualou. E lá no livro de Judas, a Bíblia diz que o próprio Miguel virou para Satanás e disse assim: o Senhor te repreenda. Ou seja, ele não lutou com Satanás de igual para igual. Ele clamou o poder de Deus. E depois de 21 dias de guerra, Daniel orando aqui embaixo, e a guerra espiritual acontecendo no mundo espiritual, Gabriel chega com a resposta. Muitas vezes você começa a orar, na primeira negativa você já desiste. O alimento, o combustível dos anjos a teu favor é a tua oração, meu irmão. Quando você quer uma bênção, você tem que lutar por ela, até os anjos que vão lutar ao seu favor cheguem com a bênção para trazer a tua vitória, amém? Mas a verdade é que este será um clímax nestes 7 anos de tribulação. E muitos acreditam que acontecerá exatamente no meio da tribulação. Satanás vai cair. A guerra final, será expulso dos céus com seus anjos. E aí se voltará com toda a sua fúria contra Israel. Mas Apocalipse 12:10 diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acude de dia e de noite, diante do nosso Deus. Qual é o intento? Qual é a agenda? Qual é o propósito? Qual a missão do dragão? Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: destruir o Messias. Lá em Gênesis, logo que o homem cai,
Deus traz uma palavra profética. Ele diz assim, vamos ler lá, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eu vou ler o 14 primeiro. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, tentar o homem, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. E aí vem a profecia: porém inimizade entre ti, diga Satanás, e a mulher, diga Israel, entre a tua descendência, diga os descendentes do diabo, e o seu descendente da mulher, diga o Messias. Esse, digas o Messias, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A cruz é a ferida do calcanhar, mas a ressurreição é a ferida na cabeça. É ali que o diabo foi derrotado definitivamente, amém? E desde que Satanás ouviu esta profecia, meu querido, ele quis acabar com o Messias que viria. Então, em primeiro lugar, ele incitou Esaú, o irmão de Jacó, para matar Jacó. Porque se morre Jacó, não haveriam as 12 tribos de Israel. Se não houvesse os 12 filhos, não haveria Judá. Não havendo Judá, não haveria o Messias. Ele tentou matar, mas não conseguiu. Depois ele incita o faraó para matar todos os meninos hebreus, para mais uma vez tentar acabar com a linhagem do Messias. Depois, mais para frente, quando Deus revela que o Messias viria da tribo de Judá e da descendência de Davi, ele tentou num determinado momento matar todos os descendentes de Davi. Lá em 2 Crônicas, capítulo 22, a gente lê o seguinte: vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a sua ama numa câmara interior. Assim, Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, e não foi morto. Joás esteve com ele 6 anos na casa de Deus, e Atalia reinou no seu país. Nessa ocasião tinha morrido todos os descendentes de Davi. Acasias era o último, e ele tinha filhos. Quando Acasias morre, Atalia, a mãe de Acasias, falou: por que eu vou deixar meus netos reinarem no meu lugar? Não, vou matar todo mundo. E ela foi matando neto por neto. Se ela tivesse matado todos, não havia mais descendente de Davi, e a profecia não poderia se cumprir. Mas uma mulher, uma ama, escondeu Joás, o último filho que tinha, que era muito pequenino ainda. E Atalia, a avó, achou que matou todo mundo. Mas Deus preservou Joás, porque do seu lombo nasceria o Messias. Querido, todas as vezes que o diabo quis acabar com Jesus antes dele nascer, ele perdeu. E vocês sabem a história. Depois vem Amã e quer destruir todo o povo de Israel. Amã, o amalequita, o primeiro-ministro da Pérsia. Deus levanta Ester, uma rainha hebreia. Deus faz com que a rainha Vasti fique soberba e diga não para o convite do seu marido Assuero.
Assuero fez um banquete, falou: vem aqui, minha mulher, eu quero te mostrar para os meus príncipes. Ela falou: não vou não, estou dando meu banquete aqui. Não vou não, tchau. E aí, todas as mulheres virgens e belas do reino foram chamadas. Quem foi escolhida por Deus? Hadassa, nome hebraico, e o nome persa, Esther. E através dela Deus salvou o seu povo. Querido, você também é povo de Deus. O diabo não pode destruir a tua vida, não pode destruir a tua família. Você tem que tomar posse disso. Tem uma marca sobre a tua vida. O seu nome está escrito no livro da vida. Você tem o selo do Espírito sobre a tua vida. Amém, querido? E Deus preserva os seus. Por isso, ainda que o inferno se levante contra Israel, ele se levanta para cair. E Deus vai salvar o seu povo. Qual é o objetivo de Satanás? Destruir o Messias. Qual é o segundo objetivo de Satanás? Destruir o povo do Messias. Tanto o povo de sangue, que são judeus, quanto o povo que o escolheu como seu Senhor, que somos nós. Logo depois do batismo de Jesus, Satanás deu a sua última estocada. Ele está faminto, depois de 40 dias, está fragilizado. Eu vou acabar com esse camarada. Se eu não posso matá-lo, eu vou levá-lo ao pecado. Porque se ele pecar, ele não tem mais autoridade. Mas Jesus o venceu pela palavra e foi até o fim. Portanto, essa é uma grande guerra que está para se descortinar no mundo, queridos. Apocalipse 12, 7, 8 diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Portanto, essa é uma batalha, queridos, em primeiro lugar entre Cristo e Jesus. Depois entre Miguel, o príncipe dos exércitos celestiais, e Satanás. Esta também é uma batalha entre os anjos de Deus e os demônios. É uma batalha do povo de Deus, Israel, e os adoradores de Satanás, o resto do mundo. Porque nessa altura a igreja já estará no céu. E o povo que estiver na terra é o povo que reconheceu o Messias. Os gentios que se converterão e o povo de Israel, que vai estar aparentemente frágil e sozinho. Mas a Bíblia diz que quando Jesus vier, ele virá dos céus e com a palavra da sua boca destruirá o inimigo e o anticristo. Interessante, mas esse menino Natan, que morreu e teve uma experiência, ele disse, incrível, menino que nunca foi religioso, ele falou que as nações do mundo vão guerrear entre si e de repente todo mundo vai virar contra Israel. E disse que o Gog vai ser enterrado em Jerusalém. Inclusive dá o nome do fulano. Grande a ira do diabo, queridos. Lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 12 diz assim: por isso festejai os céus e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Nesse tempo ele vai derramar toda a sua ira, porque ele conhece a Bíblia, conhece as Escrituras, e saberá que o seu tempo estará acabando. Amém? Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: graças a Deus que eu não vou estar aqui. Mas a Bíblia fala também de grandes asas de águia. Lá em Apocalipse capítulo 12, versos 14 a 16, a Bíblia diz assim: e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo
tempos no grego, desculpe, no hebraico isso é um dual. Na verdade são dois tempos. Porque o hebraico é uma língua que não tem só plural de coletivo, tem um plural de dois. E aqui é um dual. Então um tempo, dois tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Ou seja, a última metade da tribulação será o tempo em que Satanás vai se levantar contra Israel. Mas Deus vai dar asas, como da grande águia, para levá-la e protegê-la da ira de Satanás. Querido, essas asas representam a graça de Deus. Graça de Deus para poder resistir ao ataque do inferno sem ser destruída. Lá em Êxodo capítulo 19, versículo 4, Deus usa essa mesma figura. Diz assim, Deus está falando com o povo de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Os egípcios vieram, Deus os levou com asas de águia, passaram pelo mar vermelho e não foram por eles destruídos, e os egípcios pereceram. É assim que vai acontecer com o povo de Israel também. Amém? Queridos, eu quero concluir essa palavra de hoje. Já falamos demais do dragão. O que eu quero te dizer: nós vivemos num tempo onde as coisas são nebulosas, onde as verdades não são mais absolutas, onde as coisas são questionáveis. Você vê dentro da mesma igreja pessoas com convicções tão opostas e tão diferentes. Esse é o tempo que a gente vive. É o tempo do engano. Nós precisamos saber a quem pertencemos. Eu sou de Jesus. Quem Ele é a favor, eu sou a favor. Quem Ele é contra, eu sou contra. Aquilo que Ele defende, eu defendo. Aquilo que Ele reprova, eu reprovo. Eu não estou dizendo em hipótese alguma que nós não devemos amar os muçulmanos. Muito pelo contrário. Só o amor pode libertá-los. E Deus está fazendo uma obra linda de salvação entre os muçulmanos. Enorme. Em todas as nações muçulmanas, Jesus está se revelando como Messias e as pessoas estão se convertendo. Então devemos amá-los, mas devemos saber que temos que nos posicionar. Porque o mundo está de novo voltando a apresentar uma posição antissemita. Os judeus da França estão deixando a França porque já não se sentem seguros. Os judeus da Europa, nos Estados Unidos, a nação americana que historicamente sempre esteve a favor dos judeus, hoje está se voltando contra. Enquanto a igreja estiver aqui, Israel tem um povo defendendo aqui na terra. Quando Deus nos levar, aí eles estarão nas mãos do Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso os guiará. Hoje, nós precisamos orar também pela salvação do povo judeu. Porque aqueles que não reconhecem o Messias vão ficar. E vão ter que fazer uma escolha difícil. Ou adorar o anticristo, ou reconhecer o Messias. Por isso, igreja, Deus tem poder para você. Deus tem autoridade para você. A Bíblia diz que o anticristo não se manifestaria até que aquele que o detém fosse tirado. Quem é que detém o espírito do anticristo hoje? O Espírito Santo, que está na vida de quem? Na tua vida, na vida da igreja. Então, igreja, não é hora de ficar chorandinho, não é hora de ficar achando que tudo vai dar mal. Não, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Existe sobre nós uma autoridade, um chamado de nos levantarmos para fazer diferença numa terra. Amém, irmãos? Amém, irmãos?
O mesmo Deus que contende por Israel, contende pelo seu povo. Por isso nós temos que tomar autoridade. A hora que Deus nos levar daqui, Ele fará o que tem que ser feito. Aí os 144 mil, as 2 testemunhas, serão instrumentos do maior avivamento na terra. Mas enquanto isso, vamos ganhar as pessoas para Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Levante a mão para o céu e diga: Senhor meu Deus, hoje aprendemos sobre a serpente, sobre o dragão. Nós não o tememos, porque maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Reconhecemos que ele é o nosso adversário, e para vencê-lo, obedecemos a tua palavra, que diz: sujeitando-os, pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Usa-nos, Senhor, para a tua glória, para a tua honra, até que o Senhor venha buscar a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.